Gente, desde que eu comecei a postar conteúdo nessa conta sobre autocuidado, lifestyle, um pouco da minha rotina, das minhas roupas e tudo mais, eu tenho recebido esses comentários. De verdade. Esses não são os únicos, mas eu grifei esses porque foram os mais recentes. De gente falando assim, nossa, ela é caixa de mercado e consegue comprar farm. Como se a farm fosse grife. Gente, farm não é grife, tá? E parcelado, pobre compra tudo. Ah, porque você é CLT, mas tem ar-condicionado. Nossa, ela se veste bem, né, pra uma CLT. Enfim, uns comentários, assim, nossa, mas você compra isso no TikTok Shop, mas você não é caixa de supermercado. Olha, gente, vou falar uma coisa pra você. Porque quando chega num ponto em que a pobreza, para além de uma condição econômica, se transforma numa identidade, o pobre, ele não pode somente ser pobre, ele tem que parecer ser pobre. Oi, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp e essa é a Rani que fez esse vídeo muito interessante, eu vou deixar o arroba dela para quem não souber. Para falar sobre esse vídeo eu vou usar como base o artigo A Identidade Social Estigmatizada de Pobre, uma Constituição Opressora, que é do James Moura Júnior e da Verônica Ximenes. Porque o ponto para mim é falar sobre essa identidade social estigmatizada do pobre que faz com que não seja possível nenhum tipo de transformação. E que gera também aquele gostinho de que ser pobre é uma coisa boa, intrinsecamente boa, eticamente boa. Eu sinto que existe uma certa condescendência quando se fala de classes sociais de não se problematizar essa identidade do pobre. Porque essa identidade, ela tem um lado que é da convivência, né, da criação, mas tem um outro lado que é da estigmatização. Porque quando a gente está falando da identidade social do pobre, a gente está falando de papéis sociais que têm uma função dentro da sociedade e que geram certa identidade social. Identidade social é aquela que a gente tem individualmente, mas que funciona em sociedade de alguma forma. A ideia de que pobre não pode ter alguma coisa, não pode consumir, não pode ter algum conforto, algum luxo com muitas aspas, faz parte dessa construção de uma identidade social de pobre. E essa identidade social estigmatizada de pobre tende a manter certas relações de opressão, certas violências simbólicas, que é quando a pessoa que é pobre, ela absorve uma identidade imposta e estigmatizada e naturaliza isso como se fosse a verdade, retirando, portanto, qualquer possibilidade de transformação. É óbvio que não dá só para tecer uma crítica como se fosse uma maldade da identidade do pobre, né? As pessoas criam identidades que são compartilhadas socialmente para sobreviver, para conseguir viver em sociedade, principalmente numa sociedade que nos explora. O que eu quero dizer é que a pobreza não é somente uma insuficiência econômica, mas ela tem relação direta com fatores de privação e de opressão que são simbólicos, sociais, psicológicos, estruturais, materiais. Dessa maneira, pobreza passa a ser entendido como a privação de liberdade em diversos âmbitos da vida cotidiana. No Brasil, principalmente, a pobreza ela tem uma relação direta com o nosso período colonial. Não que a pobreza dependa de um sistema capitalista, é anterior a ele o conceito de pobreza, o entendimento sobre o que é ser pobre. E no período colonial, aquela idealização do pobre europeu foi de certa forma inserida também no Brasil. E a partir dessa incorporação da ideia de pobre da Europa, o que se tem é um resultado de que se você é pobre, você precisa se conformar e se resignar perante a sua posição na estrutura social. A Igreja Católica tem papel fundamental nessa construção de uma identidade conformista do pobre brasileiro. O pobre é conformado e o pobre sabe que está tudo nas mãos de Deus. Perceba, essa conformação da pobreza não significa que não se dá o jeito de tentar sobreviver, não é sobre isso, mas é uma conformação macro, é uma conformação maior, é o entendimento de que é isso aí, sou pobre e agora a gente vai ter que lidar com os atributos da identidade do pobre. Humildade, né, que é ajudar os outros, nem que seja só da boca para fora, que é sempre se colocar como menor, nem que seja para conseguir exercer poder, que é como os comentários que a Rani mostrou, né, a pessoa meio que dizendo: como assim? Você tem ar-condicionado? Você não é pobre? Tipo assim? As pessoas pobres assim são observadas como desafortunados e que, por sua vez, têm uma soma de um outro papel social que é o de mártir. O pobre, ele além de ser conformado com a pobreza e de entender que a Deus cabe tudo, ele é um mártir dentro da ordem social vigente. Ou seja, o sofrimento causado pela pobreza é valorizado, é visto como um caminho para se chegar mais próximo do reino dos céus.
E perceba que isso tudo que eu estou falando é muito operante nas relações de cotidiano, que é quando, sei lá, você compra uma moto melhor, daí o vizinho já tá ali com o olho gordo, por exemplo. Que é aquela coisa de você precisar esconder que você tem uma televisão decente na sua sala, porque senão você virou metido. Os autores vão dizer que o fatalismo, enquanto parte da doutrina religiosa que foi inserida a partir da colonização no Brasil, também é um dos elementos fortes para a manutenção desse olhar de uma pobreza que é constituinte, que ela não vai cessar, que é necessário se conformar e que, para além disso, ela vira até mesmo um mérito. O que eu estou querendo dizer no fundo é que a gente tem tanto a estrutura econômica, a estrutura social, como a própria religião como ferramentas para reproduzir essa tentativa de manter a ordem social vigente de um jeito simbólico, para manter o pobre gostando de ser pobre e manter o rico na sua liberdade de ser rico. O rico que é visto como metido, arrogante pelo pobre, e o pobre que é humilde, que é gente fina, que está sempre ajudando quando pode. Atributos que vão criando uma identidade do pobre bom e do rico mau. Mas esses atributos, na prática, eles não mudam o fato de que o rico provavelmente vai ter os filhos numa escola melhor, provavelmente vai ter uma vida mais saudável, provavelmente vai ter mais conforto dentro de casa e que o pobre, que além de não ter grana para ter certo conforto, também acha que não ter esse conforto o coloca mais próximo dos reinos dos céus. Justamente por não ter essa grana, ele é uma pessoa melhor. Percebe como isso é uma armadilha? Porque a gente não é melhor por não ter coisas. Quando a gente não tem coisas, quando a gente não tem acesso, quando a gente não tem possibilidade de ter uma boa saúde acompanhada ao longo da nossa vida, por exemplo, boas escolas, quando a nossa geladeira não tem alimentos de qualidade, quando a nossa cama não é boa o bastante, isso é só falta. Isso é desigualdade. E a oposição entre o pobre bom e o rico mau, ela acaba funcionando como um tiro que sai pela culatra, porque no fundo ela valida, justifica e reproduz o conformismo da pobreza dentro do Brasil. Tudo bem?